tem que ir pra baixo. Vídeo. Evento. Não, publicações, né? Meu Deus do céu. Travou. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje na palestra sobre Maria de Magdala, pelo Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira. A palestrante de hoje é a nossa amiga Carla. Muito obrigada, uma boa noite. Queria agradecer assim de todo o coração a Isa, né? Que ela é uma amiga muito querida. E eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada com o convite da Isa. Então, realmente, assim, é um prazer e uma honra, né? Poder estar com vocês. Eu espero que a gente possa contribuir, né? E que vocês gostem da mensagem, né? E a gente também vai fazer um pouquinho através da música, né? Essa mensagem. Sim. A Carla aceitou o nosso convite, nós ficamos muito felizes por você ter aceitado, viu, Carla? Muito obrigada por obrigada. colaborar com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Maria de Magdala. A Carla também é pianista, ela vai tocar um pente, então vai ser uma palestra musicada, pra gente poder elevar um pouco a mente, se encontrar mais próximo dos nossos mentores, dos espíritos amigos, para aprendermos hoje um pouco mais sobre as lições da espiritualidade, de Jesus, esse exemplo da Maria Madalena, né? Uma mulher tão forte, tão à frente do seu tempo e tão representativa para nós todas, né? Então, para todos nós, um exemplo de fé, de amor e um exemplo de renovação, né? Dos nossos pensamentos e sentimentos. Então vamos elevar nesse momento o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga por mais esse momento de aprendizado, por mais esse momento de estudo, que os espíritos amigos nos auxiliem e que a gente possa aprender um pouco hoje com a nossa irmã Carla. Muito obrigada, viu, gente? E que vocês gostem realmente, né? A gente está à disposição e foi realmente uma honra. Queria agradecer mesmo de verdade, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, e todo o apoio, Carla. viu? Porque a Isa deu o maior apoio aqui para que a palestra pudesse sair direitinho. Sim, né? mas nós é que vamos agradecer. A palestra é muito boa. Obrigada, Tá? Fica à viu? vontade, Carla. Então eu vou tocar agora, gente, a área da quarta acorde de Bach e uma música que se chama Em Algum Lugar do Passado, tá? Pra gente poder iniciar, né? Fazer, vamos dizer assim, uma preparação, ok? E aí a gente inicia a nossa palestra, tudo bem? Então vamos lá.
então em algum lugar do passado, tá? Pra gente finalizar a nossa abertura. Gente, boa noite de novo. Então agora vamos iniciar, né, a palestra propriamente dita, agradecendo, né, a presença dos nossos mentores, agradecendo a presença de todos vocês. E eu gostaria de estar fazendo essa palestra principalmente no sentido de estar desmistificando um pouco a questão de como Maria Madalena foi mal interpretada ao longo de todos esses séculos, né? Ela foi uma mulher muito à frente de sua época, uma mulher muito inteligente, muito impetuosa, muito corajosa, né? Por vários momentos ela foi a única que teve coragem realmente de tomar algumas decisões importantes, como por exemplo no momento da ressurreição de Jesus, né? Eu vou falar isso com mais detalhes. E ela foi, assim, por muitas vezes taxada somente como uma prostituta, né, ao longo da história. E na verdade isso foi um acidente na vida dela, ela não queria, né? Então, na verdade, eu queria começar do começo realmente, onde tudo começou, para que vocês possam entender um pouco mais da biografia apaixonante e que é um exemplo também de coragem, de fé, de determinação e de transformação íntima, né? Então, Maria Madalena, ela foi filha de um rico comerciante da época, né, lá de Magdala. E ele preparou Maria Madalena como se ela fosse um homem realmente, como se ela fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que para a época pudesse ser comerciante também, pudesse negociar. Naquela época, como vocês sabem, as mulheres elas eram muito desvalorizadas, né? Elas muitas das vezes não eram nem alfabetizadas, né? E ela era uma mulher poliglota, extremamente lúcida do ponto de vista de negociações, né? Como o pai dela era comerciante e ela era
vamos dizer assim, a única filha, então ela sempre acompanhou esse pai nos negócios, e como ele não tinha um filho homem, varão, né, então ele a preparou para que ela desse continuidade nesses negócios, né? Então era uma mulher que sabia fazer contas, sabia escrever muito bem, ela falava muito bem em público, ela sabia se impor, sabia vender as suas ideias, né? Então era uma mulher muito bem preparada. Mas com o passar do tempo ela não se casou, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, né? Ela não escolheu ninguém, né? E aí, pra época, isso pegava muito mal, né? A mulher, ela tinha que se casar até uma determinada idade, então o pai acabou fazendo uma negociata, que era muito comum também naquele tempo, que os casamentos fossem um negócio, né? Então, ela foi prometida para um homem extremamente rude, né, mas que tinha uma posição social extremamente importante na sociedade de Magdala na época, né? Ele também era, vamos dizer assim, dono de várias terras, era uma pessoa respeitada, né? E o que acontece? Ela acaba indo contrariada para esse casamento, né? E logo de início ela já tem várias decepções, ela teve vários problemas, porque ele era uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa extremamente possessiva, né? E ela, com o passar dos anos, ela não engravida, né? Então ele ficou assim extremamente, vamos dizer assim, decepcionado com isso, né? Porque a mulher também tinha como, vamos dizer assim, o seu dever principal, né, reproduzir, né? E ela não teve nenhum filho, né, com o passar do tempo. Então ele arranja outra mulher, né, e ele acaba colocando dentro de casa. Essa mulher acaba engravidando, mas ela dá à luz a uma menina, né? E Maria Madalena, como era uma pessoa muito amorosa, como era uma pessoa muito lúcida, né, ela faz muita amizade com essa segunda esposa, com essa concubina de seu marido, né? E quando ela vê realmente que é uma menina, né, ela entra em desespero, porque como ele era muito agressivo, muito machista, né, ele acaba não gostando dessa notícia, né, que era uma menina, e ele acha que os céus o estão castigando, né, e ele pergunta constantemente por que tantos castigos, né, porque para ele era um castigo Maria Madalena não ter lhe dado um filho, era um castigo o fato de Maria Madalena ser uma pessoa, vamos dizer assim, que gostaria de um diálogo, né? Era um castigo também para ele, né? Ele ter tido uma menina, né? E não um filho varão. Então, por todos esses motivos, ele acaba explodindo, né? Tendo, vamos dizer assim, uma reação muito agressiva, né? E elas acabam ficando com muito medo, né? A partir daí, ela começa a pensar em fugir, né? Então, ela começa pouco a pouco pensar como ela poderia, né, estar escapando dessa realidade tão dura, tão árida que ela estava vivendo no dia a dia. Então, passado o tempo, a rotina, né, o pai de Maria Madalena, ele vem ficando mais velho, né, e por muitas das vezes ela pede socorro ao pai, para que o pai vá ao conselho dos anciãos da época, né, explique o caso, explique tudo que ela está passando de dificuldade nesse casamento, para que ela possa pedir o divórcio, né. E o pai tenta intervir por ela, mas era uma sociedade extremamente rígida na época, né, onde era muito difícil que as pessoas aceitassem um divórcio ou que aceitassem, né, que uma mulher gostaria de tocar a vida sozinha, né, como era o intento de Maria Madalena, né. Então, passado algum tempo, o pai dela, né, frustradas algumas tentativas, ele foi tentar conversar com seu esposo, né, e de uma forma um pouco maliciosa, ele o convida para que eles possam caminhar bem próximo a um penhasco. E ao longo da conversa, né, ele acaba jogando o sogro nesse penhasco, né? Foi um assassinato, o pai dela é assassinado friamente. E ela, de longe, né, ela vai acompanhando, ela é uma mulher muito esperta, e quando ela vê o que acontece, ela fica extremamente horrorizada, ela fica desesperada, né? E ela vai ter com o Núria, então, o que você fez, né? Você é um assassino, eu nunca vou te perdoar, né? E ela entra em desespero realmente com a morte do pai. E a partir daí ela fica então realmente decidida
a largar tudo que ela tinha, né, e realmente fugir. Ela tinha alguns parentes bem próximos, né? Lázaro, de todas as histórias bíblicas, né, era primo de Maria Madalena, né? Então ela tem o intento de buscar a Lázaro, buscar a sua tia e sua prima Maria, né, que vivia com eles. Então ela articula, né, e numa noite ela acaba tomando um pouco do dinheiro do seu esposo, né? Ela acaba tentando sair sem se despedir de ninguém, mas a segunda esposa, a concubina, acaba vendo e vai ter com ela e pede por favor que ela não faça isso, né? Que ela seria perseguida, morta, né? Ela pagaria um alto preço por tudo isso. Mas ela não conseguia mais viver, né, naquele cativeiro, que não era mais um lar que ela vivia, era um cativeiro. Então ela realmente está decidida a mudar de vida, a realmente fugir, né? E ela pede então, né, que essa amiga que se tornou, né, a segunda esposa, ela tome muito cuidado, né, que ela tenha bastante sabedoria para lidar com todas as situações, e ela parte. Chegando na cidade, o que acontece? Porque ela morava numa região onde era muito comum as propriedades rurais, né? Então ela morava em uma das propriedades rurais. Quando ela chega na cidade, os romanos estão todos em Magdala, né? Então é o tempo do Império Romano realmente expandindo suas fronteiras cada vez mais. E nesse momento, um grande general, né, que é o Caio Valério, ele acaba observando essa movimentação de Madalena, né? Madalena estava desesperada, buscando uma carona, buscando alguém que a levasse para longe dali, né? Ela sabia que se ela ficasse ali, ela ia acabar sendo pega e acabar pagando um alto preço, até mesmo com a sua vida, né? Então ela acaba assim pedindo ajuda, quem poderia levá-la, né? Então Caio Valério pergunta para ela, né? Mulher, aonde você está indo? Por que você está fugindo? Qual é a sua história, né? E ela, assim, com, vamos dizer assim, um pouco de preconceito, até porque os judeus tinham, vamos dizer assim, por tudo que eles estavam passando, né, pela ocupação romana, eles tinham um pouco de receio, né, de estar conversando, tendo uma aproximação com esses romanos, né? Ela procura fugir. Né? Mas o Caio Valério era uma mulher muito bonita, uma mulher de presença, né? Ele chamou muita atenção, né? E ele quer então fazê-la escrava. Ela consegue, com a ajuda de uma mendiga, até de uma pessoa muito pobre que estava na rua, a indicação de algumas pessoas, alguns estrangeiros que a levam até uma certa parte do caminho. Mas o seu esposo, quando se dá conta de que ela tinha fugido, ele vai atrás dela e ele realmente consegue chegar até muito próximo, né? E barrar essa caravana, né? Então, ela desesperada, ela tenta fugir outra vez, né? E nessa fuga, ela acaba, vamos dizer assim, encontrando novamente esse general romano e ele a escraviza, né? Na verdade, ele a salva, né? Porque ele percebe toda essa movimentação da sua fuga, ele percebe que ela está sendo perseguida, ele percebe que de alguma forma ela tem alguma razão, algum motivo por querer estar fugindo dessa forma, e ele então fala que ela será sua escrava, mas ele nunca a tratou realmente como uma escrava, né? Ele entendia o quanto ela era uma mulher diferenciada para a época, uma mulher à frente do seu tempo, né? E ele então, quando em contato com Maria Madalena, ele percebeu que ela era uma boa negociante, que ela era uma mulher muito inteligente para fazer as contas, dos tributos, de tudo mais. Então ele a coloca como se ela fosse uma secretária dele. Então ela passa a ser o braço direito de Caio Valério, e ele pouco a pouco vai se apaixonando por ela, né? Pelo quanto ela é inteligente, pelo quanto ela tem uma facilidade no manejo, né, dos tributos, de como manejar, administrar tudo aquilo que ele precisava naquela terra, né? Enquanto um general romano, estrangeiro, que precisava saber um pouco sobre aquele povo para que ele pudesse prosperar, né?
E com o passar do tempo, ela vai percebendo aquilo, ela resiste muito, né, às tentativas de Caio Valérios, né, e chega um certo ponto que ela também decide fugir, porque não era aquela vida que ela queria de escrava, né, ela queria realmente ter com a sua família, ela queria viver uma vida livre, né, e nessa busca ela também acaba fazendo amizade com outras servas, né, e ela acaba num momento, vamos dizer assim, de compras, onde ela precisaria realmente sair, ela acaba fugindo também, né? Só que dessa vez, quando ela foge, foi muito pior, né? Realmente ela acaba também sendo perseguida e ela acaba tendo a infelicidade, né, de ser muito maltratada, né? Passar por muitos maus bocados e acaba virando uma prostituta, né? Porque naquele momento ela realmente não teve uma outra opção. Não que ela quisesse ser uma prostituta, mas realmente por tudo que ela estava passando de dificuldade, né? E naquele momento, então, tão desiludida da vida, ela perde completamente a fé. E ela se entrega completamente a uma depressão muito grande, né? E a gente sabe, como espíritas, né, que as companhias espirituais, né, nessa sintonia de pensamento não eram boas, então ela se torna uma pessoa extremamente obsediada naquele momento. Embora ela tivesse uma lucidez muito grande, uma inteligência diferenciada para a época, fosse uma mulher muito determinada, de bom coração, ela acaba caindo nesse emaranhado, né, de depressão, de problemas todos, né? Então ela estava realmente no fundo do poço. E nesse momento, Jesus passa por ali. E passando por ali, né, Jesus, que já sabia de tudo, ele entende que Maria Madalena era uma pessoa importante na sua missão, na sua jornada, que ela contribuiria muito. Então Jesus vai ter com ela. E quando Jesus vai ter com ela pela primeira vez, ela não leva a sério, né? Ela realmente está completamente obsediada, fora de si, né? E ela não aceita a proposta do mestre, né, de seguir com ele, né? Mas Jesus, sabendo do seu potencial, sabendo o quanto ela poderia contribuir com a sua causa, né, a sua missão de luz, ele insiste, né? E ele realmente faz questão de levantar Maria Madalena dessa situação tão dura, né, tão difícil e árida que ela estava vivendo. Então ele acaba levando para a casa de Pedro, ele acaba resgatando Maria Madalena na frente de todos os discípulos. Jesus, ele faz então uma oração muito forte, né, com muita fé. E eles percebem, os discípulos todos percebem, né, a transformação de Maria Madalena, né? Na verdade, nós sabemos que nesse momento, né, os espíritos obsessores a deixam, né, para que ela pudesse então seguir em paz e retomar sua consciência, né? E a partir daí, realmente, ela se entrega completamente a Jesus. Ela entrega a sua vida completamente à causa de Jesus, né? Então, num primeiro momento, ela se recupera, né? E ela era muito malquista, porque naquele momento histórico, onde era muito machista a sociedade, né? A sociedade rotulava demais as pessoas, não dava uma segunda chance, né? O perdão era algo que não era comum nessa sociedade, né? Então ela lutou muito, ela teve muita dificuldade de aceitação, principalmente na casa de Pedro, né? Onde ela estava com os demais, né? Então Abigail e as demais esposas, né, dos apóstolos, as outras mulheres, elas tinham muito preconceito por ela ter sido já escrava, por ela ter sido também prostituta, né? E eles acabam dificultando um pouco, né? Por muitas das vezes ela foi humilhada, por muitas das vezes Jesus teve que intervir por Madalena, né? Mas Jesus sempre deu um exemplo maravilhoso da aceitação, um exemplo maravilhoso do perdão, né? De uma segunda chance, da gente poder realmente acreditar que as pessoas podem se transformar. Então, essa é a lição maior, ao meu ver, da vida de Maria Madalena, né, enquanto exemplo para nós. Porque a questão de que
a gente pode realmente acreditar que tudo se transforma, né? Maria Madalena, ela teve uma fé muito grande desde que ela fugiu a primeira vez, né? Ela era uma mulher diferenciada, ela acabou passando por momentos muito difíceis, chegou realmente ao fundo do poço, né? E Jesus estende a mão, né? Então, que possamos também ser a mão estendida e não o dedo apontado, né? Porque é muito fácil que a gente aponte os erros dos outros, que a gente realmente critique, né? Que a gente faça, vamos dizer assim, um mau juízo das pessoas, rotule, né? Mas a gente tem que observar esse exemplo de Jesus, porque esse exemplo de Jesus, ele é muito grandioso e ele cabe no nosso dia a dia, né? De uma forma muito especial, né? Porque quem de nós nunca julgou, né? Quem de nós muitas vezes não teve algum preconceito em algum momento, né, com algum irmão. E Jesus mostra exatamente isso, né? E imagina o quanto foi difícil para Jesus, né? Vamos dizer assim, convencer todos aqueles discípulos, né, que realmente ele estava fazendo a coisa certa, trazendo Maria Madalena para ter com eles, para viver com eles, né, para estar realmente convivendo com a boa nova, né? Até que chega um momento, né, em que Maria realmente começa a interceder por ela também, Nossa Senhora, né? Maria, mãe de Jesus, ela acaba fazendo muita amizade com Maria Madalena, e por todas as vezes, né, que ela vai sendo humilhada por aqueles discípulos, por aquelas pessoas que lá convivem, que lá passam, né, principalmente pelo fato dela ter sido em algum momento da vida dela prostituta, né? Então Maria também vinha em defesa a Maria Madalena, né? E ela vai percebendo aos poucos o grande coração que ela tinha, o quanto ela gostaria de ajudar, se doar, né? E realmente viver pela causa de Jesus, né? Como muitos não tinham a mesma intensidade de sentimento, de doação, de vontade realmente de se pôr à disposição, de trabalhar a serviço da Boa Nova, né? Então Jesus percebe isso muito claramente, Maria também, Maria Santíssima, né? Com o passar do tempo, essa aceitação vai melhorando até que Jesus chega para Maria Madalena e pede para que ela alfabetize aqueles discípulos que ainda não sabiam ler e escrever, para que eles pudessem um dia contar a história de tudo que se passava naqueles momentos em que eles conviviam, né? De uma forma muito solidária, né? Muito fraterna, né? Então, os evangelhos se devem todos a Maria Madalena. Foi ela a mulher que alfabetizou todos os discípulos, né? O primeiro que aceitou esse desafio de Jesus foi João. João aceitou de uma maneira mais dócil, mais facilmente ser alfabetizado por Maria Madalena, né? Então, os evangelhos de João, por exemplo, nós devemos a Maria Madalena, né? Se não fosse ela que o alfabetizasse, por exemplo, nós não teríamos, né, esses evangelhos, essas passagens bíblicas, né? Porque realmente eram homens muito simples, pescadores, né? E não sabiam, não eram letrados, né? Não sabiam ler, escrever. Então, ela realmente alfabetizou. Depois, com o passar do tempo, outros discípulos também se renderam, né? Então, Pedro foi o último que permitiu, né, ser, vamos dizer assim, ensinado por Maria Madalena, né? E ela então começa a ser professora deles, né, nas horas vagas, começa a ensinar, e eles começam então a ter mais respeito por ela, eles começam a enxergar por um outro lado, né, por trás dos rótulos, né, por trás dessa história triste que ela tinha, né? E eles começam a enxergar então o quão valorosa essa mulher era, né? O quão corajosa ela foi, principalmente por dizer sim a proposta de Jesus, né? De seguir com ela. Eu até diria que Maria Madalena foi a 13ª discípula, né? A gente entende que são 12 discípulos, né? Mas eu acredito que houve um 13º que foi ela, né? Porque ela realmente, ela comprou de uma forma muito, vamos dizer assim, determinada essa causa de Jesus, né? E ela contribuiu como ela podia ao lado de Nossa Senhora o tempo todo. Jesus, inclusive, pede que elas permaneçam juntas
quando se aproxima a sua paixão, né? Jesus vem ter com Maria Madalena e com Maria, e ele realmente pede que elas continuem juntas, que elas sigam juntas para fazer o bem, para fazer com que realmente essa boa nova se torne realidade, né? Para a maioria das pessoas que ali viviam e que passariam pelo caminho delas, né? Com o passar do tempo, Maria Madalena acabou se apaixonando por Jesus, porque Jesus era uma pessoa maravilhosa, né? Eu acredito que devia ser muito fácil se apaixonar, se enternecer por Jesus, né? Porque Jesus era toda sabedoria, docilidade, amor, brandura, suavidade, sabedoria, né? Então, ela, em algum momento, ela se apaixona de verdade por ele, né? E ela, num momento que ela tem uma reflexão, ela vai ter com Jesus e pergunta assim para ele, se ele não tem vontade de ter a sua própria família, se ele não gostaria de ter uma própria família dele somente, né? Mas Jesus, nesse momento, ele encara Maria Madalena e fala que sua missão é muito maior do que essa, né? Que ela o desculpasse, mas que realmente isso não passaria nunca na cabeça dele, porque ele tem uma missão muito mais grandiosa, muito maior, né? Então, a gente sabe, né, que existem linhas, né, como os templários foram e tudo mais, que falam muito sobre o Santo Graal, sobre Maria Madalena, né, que tecem hipóteses sobre a vida dela, sobre até essa questão dela ter sido desposada por Jesus, mas nós sabemos que não, que realmente Jesus tinha uma missão muito maior, né, e que realmente isso não aconteceu, né. Mas então eles seguem, ela acaba ficando um pouco chateada, Maria de Nazaré acaba conversando com ela, fazendo com que ela entenda que realmente a missão de Jesus era muito mais grandiosa do que isso, né? Que ele tinha realmente algo muito mais grandioso a se completar com aquela missão toda, né? E que nada era por acaso, né? Então ela realmente tem uma aceitação muito grande e ela continua ao lado de Maria de Nazaré por todo o tempo, né? Até realmente que a gente sabe, né? Até o final realmente de toda a história, né? Mas com o passar do tempo as perseguições foram ficando cada vez piores, né? Caio Valério, os romanos perseguiam tanto Maria Madalena quanto os discípulos, Jesus, todas as que Jesus passou, né? Por muitas das vezes eles tiveram que mudar de endereço, né? Por muitas das vezes eles tiveram que se esconder, né? Quando iam fazer, por exemplo, uma compra no mercado, para que não fossem presos, para que não fossem sacrificados e torturados, né? Mas eles seguiam semeando a boa nova, semeando as palavras, né? De abnegação, de aceitação, de perdão, de sabedoria que Jesus estava semeando naquele momento, né? E que até hoje frutificam, né? Eu acredito que éramos nós, aquele povo endurecido, de coração árido, né? Ouvindo aquelas mensagens, porque se não fôssemos, com certeza não estaríamos mais aqui, né? Mas como Jesus não tem tanta pressa assim, ele foi ao longo do tempo nos dando tantas chances, tantos exemplos, né? E plantando sempre, até que essas sementes foram então germinando. E hoje eu acho que a gente está num momento muito importante, né? Dessa transformação global, né? De tudo que a gente está passando hoje, que a gente sabe que faz parte dessa mudança de mundo de provas, expiação, para um mundo de uma nova categoria, né? Que é o mundo de boas novas e tudo mais, né? Então eu acredito que isso começou a ser semeado lá. E Maria Madalena teve esse papel tão importante, né, de fazer com que os discípulos pudessem realmente escrever, relatar tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? E ela era uma pessoa muito corajosa. Muitas das vezes ninguém tinha coragem de sair para comprar alguma coisa, para socorrer alguém, era ela que saía, né? E assim foi também quando Jesus se aproximou de sua paixão, né? Porque Maria Madalena, ela não mediu esforços, ela ficou juntamente com Maria e com Jesus ao pé da cruz, ela ficou o tempo inteiro com eles, né? Então, ela realmente não teve medo, enquanto muitos dos discípulos abandonaram, deram as costas,
né, ignoraram esse momento difícil da paixão de Cristo, né, ela ali estava, né, e depois a perseguição contra eles era muito grande, né, então eles se esconderam, realmente ficaram todos juntos, se escondendo, né, para que eles não fossem pegos, né, mas ela teve a coragem, né, de realmente sair, porque ela não se conformava que Jesus não seria ungido, né, de acordo com os judeus da época, com o azeite, né, que ele não fosse, vamos dizer assim, feito todo o ritual que eles faziam, né, do sepultamento, né, então ninguém quis ir com ela, né, ela teve a coragem de ir realmente sozinha, né, e realmente enfrentar quem tivesse, né, soldados romanos, perseguições, mas ela realmente ia. E quando os discípulos pediram para que ela não fosse, que era muito perigoso, que ela ia colocá-los todos em risco também, ela responde o seguinte para eles: vocês deveriam envergonhar-se, porque Jesus merecia essa consideração de todos nós, né? E vocês deveriam ir para me ajudar, mas já que vocês não vão, eu vou sozinha. Não foram com essas palavras exatamente, mas foi mais ou menos essa mensagem que ela quis passar, né? E ela realmente vai destemida, e quando ela chega, né, no túmulo de Jesus, a pedra está, vamos dizer assim, desencaixada daquela abertura, né, da gruta, e a tumba está vazia, né? Então ela se desespera, ela imagina realmente que os romanos tinham profanado o túmulo, né, de Jesus Cristo. Ela não se conforma com isso, e ela sai assim desesperada, né, até que ela realmente encontra uma pessoa, né, na sua ânsia, né, por uma resposta e tudo, na sua ansiedade, ela realmente não entende que é Jesus, até pela luminosidade toda que o acompanha nesse momento, né, que foi o momento da ressurreição. E aí ele realmente fala uma palavra para ela, né, uma palavra amiga, e quando ela olha, ela o reconhece, né, quando ela o olha realmente com calma, né, e ele pede que ela não a toque ainda, né, porque ele ainda, né, naquelas palavras, ele ainda não foi ter com o Pai, né, no reino de Deus. Na verdade, a gente sabe, né, que Jesus estava em espírito lá, e, né, ele não estava materializado, né, então por isso o pedido que ela não o tocasse, né, e ela fica então maravilhada, né, ela entende essa questão da ressurreição de Jesus, ela foi agraciada, né, por ser a primeira a realmente presenciar, né, esse milagre grandioso da ressurreição de Jesus, e ela vai então contar aos discípulos, né, dessa grandiosidade, né, e chegando realmente, alguns inclusive não confiam nela, não acreditam nela, né, alguns sim, acreditam e têm fé em tudo que ela está falando, mas algumas pessoas não, desconfiam dela, ficam com o pé atrás, né, e até a partir daí que começa, né, aquela história, né, felizes aqueles que têm fé, né, e não precisam ver para crer, né, e depois, né, claro que Jesus, né, passado alguns dias, ele se apresenta aos discípulos, como nós sabemos, né, e a partir de então, nesse dia, né, eles acabam tendo uma bênção de Jesus e, vamos dizer assim, isso desperta vários, vamos dizer assim, potenciais adormecidos daqueles homens, e eles saem, por exemplo, falando em línguas diferentes para poder pregar para diferentes etnias que ali viviam, né? Eles saem a pregar o evangelho e inicia-se realmente o cristianismo nascente, que foi maravilhoso, né? Que vários e vários livros, como por exemplo os livros de Emmanuel, né? 50 anos depois, há 2000 anos, né? Nos mostram com tanta maestria, né? E muitos mais, né? A gente sabe assim de histórias maravilhosas, né? Através da literatura espírita, né? O quão foi puro e o quão foi grandioso o cristianismo nascente, né? O quanto as pessoas elas eram corajosas, né? De realmente não temerem
morrerem na boca de leões, ou até mesmo em fogueiras, né, que os romanos realmente perseguiam os cristãos, né, e a gente sabe que foi uma fase muitíssimo dolorosa, né. Eu gostaria de parar um pouquinho para vocês e tocar rapidamente, né, uma música que é a Ave Maria e também a Aleluia, né, em homenagem a esses dois momentos, né, que é o momento de Maria Santíssima, né, que ela é tão presente na vida de Jesus, tão presente também na vida de Maria Madalena, né, então eu gostaria de tocar a Ave Maria para vocês, e o Aleluia, né, porque eu acho que nesse momento grandioso, onde Jesus tem esse milagre da ressurreição, que na verdade a gente entende, né, que foi muito mais do que isso, né, ele realmente venceu a morte, ele mudou a história, né, ele realmente fez um divisor de águas entre antes e depois deles, né, então é com essa música Aleluia, que eu acho que é uma música muito interessante, que casa muito bem com esse momento, tá? Então eu vou pedir licença para vocês, para que a gente possa então tocar essas duas músicas para vocês.
Obrigada, gente. Então, agora, finalizando, eu gostaria realmente de falar o que foi depois da morte de Jesus, né? Que foi um grande exemplo para nós, principalmente para nós cristãos e espíritas, né? Que foi quando realmente eles saíram realmente a pregar, né? A Boa Nova foi realmente disseminada de uma maneira incrível, fantástica para a época, né? Que não havia internet, não havia nada do que a gente tem hoje de meios de comunicação, e realmente aquela mensagem de Jesus, ela se multiplicou e ela foi realmente frutificando, né? E florescendo nos corações, né? E aquilo foi realmente fazendo a diferença e foi pouco a pouco transformando toda aquela sociedade endurecida, né, que não perdoava, sanguinária, né, sedenta de vingança, sedenta de guerras, de sangue, né? Então foi a mensagem de Jesus que começou essa transformação, que realmente até hoje está, vamos dizer assim, nessa luta de transformação íntima, né? E que hoje nós realmente buscamos cada vez mais nessa ampliação de consciência e realmente essa interiorização de todos esses ensinamentos que há 2000 anos já estão aqui, né, mas que até hoje são tão atuais, né? Então, uma coisa maravilhosa que aconteceu foi quando elas acabam iniciando, principalmente Maria de Nazaré e Maria Madalena, né, a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, eu acredito que foi o primeiro centro espírita da história, né? Porque lá era realmente uma casa de socorro, de acolhimento, onde as pessoas realmente tinham a possibilidade, né, de pedir ajuda de verdade, seja uma ajuda material, seja uma ajuda espiritual, né? Então, era realmente um porto seguro para todos os corações sedentos que por ali passavam, por todos aqueles que tinham ânsia de aprendizado, por todos aqueles que gostariam, né, de realmente uma palavra de ternura, uma palavra de afeto, uma palavra de incentivo para que pudessem continuar, né? Então a Casa do Caminho, que foi a casa de Maria de Nazaré, de Maria Madalena e de alguns dos discípulos que ainda ficaram lá, né, era realmente um porto seguro maravilhoso. E eu acredito que é o que os centros espíritas hoje buscam também imitar de uma forma assim muito próxima, né? Porque a gente entende que uma casa espírita é também um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente pode ter uma ajuda se necessária, né? Onde a gente pode abrir o coração, onde nós podemos confiar, né? E nessa Casa do Caminho, a caridade era, vamos dizer assim, diária, né? Então muitas pessoas passavam por lá necessitadas do amparo material, do amparo espiritual, de palavras de incentivo, né? E Maria Madalena, Maria de Nazaré, elas trabalharam juntas, lado a lado, na Casa do Caminho, né? Até o final, até quando, vamos dizer assim, quando Maria Madalena percebe, né, que Maria começa a ficar muito velhinha, muito, vamos dizer assim, debilitada já, né? E ela se preocupa, né? E ela conversa muito com os apóstolos, né? Os apóstolos, eles saem para pregar, mas eles sempre voltavam. Lá era o porto seguro realmente, né? E muitas pessoas buscavam ali um alento, né? Realmente um teto, algo que as pudessem consolar, né? E Maria sempre estava lá, né? E Maria Madalena também, né? E além disso, a gente tem uma história muito bonita, né, de Nossa Senhora, que realmente, quando ela está realmente muito debilitada, muito velhinha, né, ela vai ao encontro, né, de uma pessoa muito mal vestida, muito judiada, né, extremamente faminta, né, e com todo o seu carinho, com todo o seu acolhimento, né, ela pede ajuda. E ela busca ajudar realmente, e ela pede que ele adentre a Casa do Caminho, que ele venha sentar, né, e cear com eles, né, que ele se limpe, se lave. E aí, qual é a sua surpresa? Né? Que quando realmente ela vai servi-lo, né, ela percebe que é Jesus, né? E Jesus fala então que chegou a hora, né, que ela realmente siga o seu caminho com ele, né? E Maria então deixa
essa dimensão e segue com Jesus, né, para a espiritualidade maior. Então é uma história muito bonita, né? E quando Maria se vai, né, quem dá continuidade é Maria Madalena, né? Então ela de novo à frente, né, corajosa, impetuosa, ela não deixa que aquela chama se apague, ela não deixa que aquele sonho, né, se desvaneça, mas ela realmente continua firme à frente da casa do caminho, né, depois que Maria se vai, e ela realmente toma para si a responsabilidade da caridade, né, de realmente continuar fazendo daquela referência, né, algo realmente muito grandioso para a obra de Jesus, né? E ali então é semeada a caridade, são semeados os ensinamentos, né, à sombra dos exemplos de Jesus, né? E ali é então como que uma oficina, né, de luz para que se fortaleçam almas e que a mensagem de Jesus fosse cada vez mais multiplicada e levado para outros corações sedentos, né, de conhecimento, de sabedoria, de ternura e de amor, né? Então, essa é a vida de Maria Madalena, né, a biografia. É claro que assim a gente poderia falar muito mais até. Ela passou por muitas fases na vida dela, né, de uma grande senhora, comerciante, né, para uma esposa completamente submissa, extremamente infeliz, né? Depois ela foge, ela vira escrava. Depois de escrava, ela acaba fugindo novamente, de perseguida, ela acaba se tornando prostituta, até que ela realmente se torna quem ela é de verdade, né? Quem ela realmente tinha no seu interior, né? Que era essa mulher de fé, né? Esse exemplo de dedicação à causa de Jesus, né? A palavra de luz, e realmente uma pessoa maravilhosa, de uma determinação muito forte, né? Que é um exemplo. Né? Então essa transformação e também essa questão dela nunca desistir, né? Que ela nunca realmente desistiu de verdade, ela tinha dentro dela uma esperança muito grande em dias melhores, uma confiança muito grande que algo maior estava esperando por ela, né? Então por isso que ela era tão inquieta, que ela tinha essa coisa da fuga, né? De sempre algo novo, até que ela realmente encontra tudo isso na figura de Jesus, né? Na sua presença e realmente na sua mensagem de luz, não só vivenciando, mas também multiplicando, né? Levando essa boa nova a todos que ela tem a oportunidade de encontrar pelo seu caminho de vida, né? Então eu acredito, né, que muitas das vezes ela é mal interpretada, muitas das vezes ela acaba sendo desvalorizada, merecida, uma forte tão determinada, né? Eu gostaria realmente, né, de oferecer essa palestra a vocês, né? Essas informações que a gente foi pegando com a literatura espírita, através também da observância de alguns historiadores, né? Sempre me intrigou muito a vida de Maria Madalena, né? Todo esse mistério ao redor dessa figura, né? E eu realmente gostei muito de saber um pouco mais sobre esse exemplo, né? Então eu vou terminando por aqui, né? E só para finalizar eu vou fazer mais uma musiquinha para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, eu desejo muita paz, muita luz a todos vocês, que os nossos mentores espirituais nos iluminem, nos guiem realmente com muita sabedoria, para que a gente possa ter essa mesma persistência de Maria Madalena, essa mesma coragem, né? E essa mesma dedicação à causa do Evangelho, à causa da luz de Jesus, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês e vou finalizar aqui com algumas músicas também para vocês. Meu muito obrigado à espiritualidade e a cada um de vocês pela atenção, e principalmente para a Isabela, né, pelo convite, por toda a ajuda também para que essa palestra fosse possível, e para o Flávio, tá bom? Então meu muito obrigada de coração, tá bom? Então vou tocar mais alguma coisinha para vocês, tá joia?
que a espiritualidade possa realmente nos iluminar, nos abençoar, né? Espero ter contribuído. Muito obrigada e muita paz e luz a todos. Uma boa semana.